6h29, nós vamos iniciar a nossa live aqui. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro e nesse início, nesse começo aqui, eu gostaria de destacar que esse é um assunto um tanto delicado para algumas pessoas, porque não entendem, não compreendem que é um assunto que a Bíblia ela traz. Ela fala sobre dinheiro, ela nos ensina sobre dinheiro, ela ensina sobre prosperidade e nós vamos hoje ver um pouco biblicamente sobre isso. E será que Deus ele quer te prosperar? Será que Deus quer te enriquecer? Será que Deus tem abundância de recurso financeiro para você? E a questão da prosperidade é bíblico, mas tem pessoas que preferem não acessar esse ensino e também não acessam a prosperidade. E está tudo bem, cada um com a sua fé. A Bíblia diz que a fé que você tem, tenha para ti mesmo. Se você não quer acessar essa bênção que Deus te dá, tudo bem, mas eu preciso deixar claro que é bíblico. Deus fala sobre isso na palavra dele em Mateus capítulo 25. Eu vou ver aqui, vou ler, se você tem a sua Bíblia. Quero agradecer por estar presente aqui com a gente. Nós estamos ao vivo de segunda a sexta, às 6h29. E uma honra ter você aqui com a gente. Amém? Mateus capítulo 25, verso 14. Eu vou ler aqui sobre Jesus falando sobre a parábola dos talentos. E o Espírito Santo me levou a falar sobre dinheiro hoje. Amém? Vamos falar aqui sobre recurso financeiro. Mateus 25, verso 14 diz o seguinte: Pois será, e aí Jesus ele está ensinando sobre o reino, ele está falando sobre o reino de Deus aqui, e aí ele fala, pois esse reino será como um homem que será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, o primeiro destaque aqui que eu quero dar, e isso é bíblico, é que tudo é do Senhor. A palavra de Deus diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Isso é do Senhor. E ele chega aqui, Jesus falando sobre o reino, e ele fala que ele falando de uma parábola, e a parábola ela é uma história que ensina uma verdade, e ele está ensinando aqui, ele está falando, o Senhor chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens, ou seja, tudo é do Senhor, mas ele confia isso nas nossas mãos, nas mãos dos seus servos, e você vai entender hoje por que algumas pessoas prosperam e por que algumas não prosperam, porque algumas prosperam pouco, algumas prosperam muito e outras não prosperam, servos de Deus. E a Bíblia, ela traz isso, se você for ler as cartas de Paulo, principalmente ali em Romanos, ele fala sobre a questão financeira e ele fala que isso está disponível para todos os filhos de Deus. Deus ele quer prosperar a sua vida. Só que a prosperidade ela está em cima de princípios. E aí nós vamos continuar lendo aqui, você vai entender um pouco mais. E o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e tirar talvez algumas fortalezas que te impedem de acessar essa bênção que é sua, que Deus te deu. Amém? Verso 15. Então ele está falando ali que ele confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Então nós vemos aqui que o Senhor aqui, ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e para o outro deu 1 talento. Por quê? O versículo diz, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Então, Deus,
ele prospera ou ele coloca nas mãos dinheiro nas mãos das pessoas de acordo com a capacidade. E aí, talvez você não tenha muitos recursos financeiros, talvez por falta de capacidade para lidar com esses recursos financeiros. E aí você vai ver aqui o que aconteceu, a capacidade de cada um. Verso 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então ele saiu com esse dinheiro e ganhou mais dinheiro. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Certo? Então, o que tinha 5 ganhou 5, o que tinha 2 ganhou 2. Agora, olha, presta atenção o que ganhou 1, o que ganhou menos fez. Verso 18. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, talento aqui, Jesus está falando de dinheiro aqui. Pode ser aplicado a talentos na nossa vida, a dons? Pode. Mas aqui, nesse caso, Deus, o Senhor Jesus Cristo está falando de dinheiro. Ele usa talento, e era uma moeda na época. E aí o verso 18 ele deixa bem claro, que ele fala aqui que ele fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. O que acontece com muitos cristãos é que o pouco que eles têm, eles escondem. E eles não negociam esse dinheiro. E quando eu falo de negociar dinheiro, eu não estou falando de você colocar juro ou de você vou aplicar o dinheiro aqui para negociar. Não estou falando disso. Estou falando da sabedoria de Deus, não da sabedoria terrena. O que é isso? É quando você entende o princípio do reino. Se você for olhar para uma igreja, um templo, ele precisa de recurso financeiro para estar ali aberto. Na é verdade, uma igreja ela paga energia, ela paga limpeza, ela tem microfone, ela tem cadeiras, ela tem todo um custo mensal e também alguns outros custos que são, né, vamos supor, a pessoa, o pastor vai reformar a igreja, tem custo. O pastor Deus colocou no coração do pastor de abrir um outro trabalho ali, e aí não tem nada, tem que comprar um terreno, tem que fazer uma construção, tem que mobiliar. Isso tudo precisa de recursos financeiros, precisa de dinheiro. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa de dinheiro, certo? Então, eu estou aqui fazendo uma live para vocês. Para essa live, eu preciso ter uma internet, eu preciso ter um celular, eu preciso ter um computador. Isso tudo é dinheiro. Então, você precisa disso, do dinheiro, para poder custear o reino. E aí, existem pessoas que escondem o dinheiro do seu Senhor. Deus ele faz chegar o recurso na sua mão. O que você faz? Você esconde isso. O que é esconder? É não dar o dízimo, é não dar a oferta, é não dar primícia, é não devolver para o Senhor um pouco daquilo que Ele te deu. E é por isso que pessoas, crentes, fiéis a Deus, servos de Deus, eles andam com Deus, eles têm a presença do Espírito Santo, mas eles não prosperam financeiramente, porque não entenderam o princípio sobre isso. E é interessante. Por quê? Porque Deus, ele trabalha em cima de princípios. E ele não quebra princípios. Mas se você quebra princípio, você não alcança aquela bênção. E aí, o verso 19, ele continua falando. Ele fala assim, ó, depois de um tempo, de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Então, o senhor, ele volta para ajustar contas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E aqui eu quero te chamar a atenção, porque esse aqui é o que tinha mais talento. E, consequentemente, é o que conseguiu mais talento. É o que tinha mais dinheiro e, consequentemente, ele conseguiu mais dinheiro, porque ele sabia trabalhar com o dinheiro. Ele sabia dos princípios do reino. E quando eu quero aplicar aqui hoje, é aquela pessoa que entende que o reino de Deus ele precisa de recurso financeiro, então ele não retém, ele não segura.
Ele está sempre pronto para abençoar. E é por isso que no meio do povo de Deus você vê pessoas que são muito ricas, que são milionárias, pessoas servas de Deus que têm muito dinheiro. E você vai olhar para a vida dessa pessoa, você vai ver que ela não tem apego a esse dinheiro. Ela está sempre pronta para abençoar. Quando a obra de Deus precisa de dinheiro, ela é a primeira a se levantar e falar assim: eu tenho dinheiro aqui, eu vou ofertar. Existem igrejas que dependem de uma pessoa só. Uma pessoa, ela custeia tudo. Por quê? Porque Deus sabe que Ele pode colocar dinheiro na mão dessa pessoa, essa pessoa vai saber usar. O segundo grupo aqui, então, o primeiro grupo, ó, pessoas são, estou falando aqui de filhos de Deus, de pessoas crentes. O primeiro grupo é aquele que ganha muito dinheiro, certo? E aí você fala assim, mas a pessoa ela sabe trabalhar, ela tem. Meu amigo, a Bíblia, ela diz que é a bênção do Senhor quem enriquece. Tudo vem do Senhor. Tudo vem de Deus. Lá em Samuel, se você for procurar, você vai ver que diz o seguinte: é o Senhor quem enriquece e é o Senhor quem empobrece. É Deus que faz chegar o dinheiro nas mãos das pessoas. É assim que funciona no reino de Deus. Se uma pessoa ela sabe trabalhar e ela consegue ali, ela vai ali, ela, né, na força do braço ela consegue o dinheiro, a pessoa descrente, mesmo assim é o Senhor quem faz chegar. É por isso que tem pessoas que um dia são muito ricas, do dia para a noite ficam muito pobres, porque Deus tira. Está tudo nas mãos do Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E aí nós vamos ver aqui o segundo grupo de pessoas, ó. Então, esse aqui é o primeiro grupo, e aí o Senhor, olha o que o Senhor diz. O Senhor disse, então, ainda no primeiro grupo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Então, esse texto aqui, esse versículo, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, é uma verdade muito grande. Por quê? Porque uma pessoa que não é fiel no pouco, ela não vai ser fiel no muito. E é por isso que Deus, às vezes, ele olha para a sua vida, ele quer te abençoar, ele quer te enriquecer, ele quer te prosperar, mas ele olha e vê que você está apegado ao dinheiro. Ele olha e vê que você não consegue ser generoso, que você não consegue ofertar. E você olha, às vezes, para a sua conta financeira e você depende daquele dinheiro, você fica agarrado e apegado àquilo. Uma vez eu vendo uma mensagem no YouTube, achei interessante o que o pastor disse. Ele diz o seguinte: ele diz que aquilo em quem eu me apego é o teto da minha prosperidade. Aquilo que você se apega é o teto da sua prosperidade. Você não vai além daquilo que você se apega. E Deus, ele conhece o seu coração e ele sabe se ele pode colocar recurso financeiro na sua mão ou não. Nesse primeiro caso aqui, o que recebeu 5, ele conseguiu mais 5. Por quê? Porque ele trabalhou com aquele dinheiro. Então o dinheiro chega na mão daquela pessoa, aquela pessoa fala assim: eu vou abençoar a obra de Deus. E aí o Espírito Santo toca e fala assim: entregue esse recurso, ele entrega. Ele não é apegado ao dinheiro, ele não é apegado às coisas. E aí você vê o segundo grupo de pessoas, que é uma pessoa também que é rica, mas não é milionária, mas é uma pessoa próspera. Verso 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Então nós vemos aqui também pessoas prósperas que não são milionárias, não são muito ricas, mas ainda assim são prósperas. Por quê? Porque Deus ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Verso 15. Ele olha e ele vê. E aí existem pessoas que não sabem trabalhar com dinheiro, não sabem administrar o dinheiro. E aí Deus coloca a quantidade certa na mão dessa pessoa. Mas se essa pessoa ela se desenvolve e ela aprende a trabalhar com dinheiro, Deus pode liberar mais na vida dessa pessoa. É por isso que você precisa entender que tudo vem do Senhor e você precisa aprender a lidar com o dinheiro, entendendo os princípios do reino, entendendo que todo recurso que chega na sua mão, ele pode ser multiplicado dentro do reino de Deus. Eu não estou falando de banco,
Não estou falando de você, não, então, se eu ganhei 5 mil reais, eu preciso ter mais, eu preciso ter 10 mil reais. Não é isso que eu estou falando. Se o recurso chega na sua mão, o Espírito Santo vai te falar para onde esse recurso deve ir e você vai liberar. Isso é fazer o dinheiro multiplicar. Porque no final das contas, o que Deus importa é com as almas, é com a vida das pessoas. Se o dinheiro está na sua conta parado, você está enterrando ele, assim como o terceiro fez. Mas se o dinheiro chega e você direciona o dinheiro de acordo com o que Deus te mostra, você está agindo de acordo com o reino de Deus. Versículo 24. Chegando, por fim, o que tinha recebido um talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Aqui é uma pessoa mesquinha, que retém, que segura, que esconde os recursos financeiros que chegam na mão dela. E aí você não entende por que você não prospera. Mas, primeiro, você não dá o dízimo. Segundo, você não dá a oferta. Terceiro, você não abençoa os pobres. Isso tudo está na Bíblia. Isso tudo são princípios. Se você for para Provérbios, você vai ver sobre isso. Você vai ver que a alma generosa, essa prosperará. O que é uma alma generosa? O que é generosa? Aí, vamos pensar sobre generosidade. Tem pessoas que fazem ação que beneficia, né, beneficente. E aí, o que ela faz? Ela vai no mais barato. Ela pega o mais barato para poder dar, poder, né, não gastar muito dinheiro. Isso não é ser generoso. Se você for servir a Deus, se você for servir ao Senhor, fazer alguma coisa para o Senhor, faça o melhor. Sempre dê o seu melhor. Sempre busque o melhor. Seja excelente. Isso é ser generoso. Se você for abençoar a vida de alguém, abençoa com uma coisa boa. Tem pessoas que às vezes têm. Eu dou minhas roupas para os outros, mas só dá a hora que está tudo velho, está tudo regaçado, que não serve mais para você, e você vai e passa para outra pessoa. Isso não é de ser generoso. Você está, ao invés de jogar fora, você está entregando na mão da pessoa, ou seja, você está falando assim, aqui, ó, você merece lixo. É isso que você está falando. Essa é a sua comunicação. Então, generosidade é você falar assim, não, isso aqui, essa caneca, é uma caneca boa, bonita, ainda está útil, eu uso ela para mim. E aí, se Deus colocar no meu coração de passar isso para alguém, eu vou passar. Por quê? Porque se ela serve para mim, serve para outra pessoa. Se não serve para mim, é lixo. Você só compartilha com outra pessoa aquilo que te serve, aquilo que ainda está em bom uso. E aí você vê que essa pessoa que ela está ali prestando conta. E é interessante que, olha o que ele diz. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Você fala, que isso? Tira, ele já tem pouco, aí vai tirar dele, vai entregar para o que tem muito. É isso que Deus faz. Porque Deus sabe que se ele colocar mais na mão do que tem muito, ele vai saber direcionar. Ele vai saber colocar no lugar certo. Ele não vai se apegar àquilo. É por isso que pessoas que são muito prósperas, o dinheiro começa a vir. Ele começa a vir de lugares que ela nem entende. O dinheiro vem. Por quê? Porque Deus manda. Deus vai colocando, porque Ele sabe, Ele confia naquela pessoa. Será que Deus confia em você? Olha a palavra aqui, muito bem, servo bom e fiel. Você é fiel a Deus? Ou é só em palavras? E aí, lá em Lucas, também na parábola, uma parábola aqui, a parábola das 10 minas, que é bem semelhante a essa, e pode ser que seja a mesma parábola, mas vista de ângulo diferente. Quando o Senhor ele está prestando conta com essa pessoa mesquinha, olha o que diz o verso 22, Lucas 19, 22. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Ou seja, Deus ele vai se revelar a você como você pensa que ele é. E aí, se você acha que Deus
ele julga, ele vai ser rigoroso com você, ele vai ser rigoroso com você. Sabia disso? A visão que você tem de Deus é como Deus vai te tratar. Então, se você acha que você deve ser pobre, você vai ser pobre, porque Deus vai te tratar como um pobre. Se você acha que você não deve prosperar, você não vai prosperar, porque Deus vai te tratar de acordo com o que você olha para Ele. Quer ver na Bíblia isso? 2 Samuel, capítulo 22. Davi está escrevendo aqui, esse é um salmo, né, um cântico de Davi. A gente vai ver tanto em 2 Samuel quanto em Salmos também, existe o mesmo salmo. E o seguinte, 2 Samuel capítulo 22, verso 26, olha que interessante essa palavra. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Então Deus vai se revelar fiel para com quem é fiel com Ele. Para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. E às vezes é por isso que Deus não responde a sua oração. Talvez é por isso que Deus é inflexível. Por quê? Porque você é mesquinho, você não é fiel. Você olha para Deus e vê um Deus que retém. E Deus não retém. Deus ele dá em abundância para aquele que entende os princípios do reino. Amém? Ó, eu vou ler uns versículos anteriores aqui para você entender melhor. Aqui em 2 Samuel. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Davi falando. Será que você tem confiança de falar isso? Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Então, aquilo que eu faço vai determinar como Deus vai me tratar. Conforme a minha pureza na sua presença, para com quem é fiel, fiel te mostras. Para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Esse mesmo texto está lá em Salmo, capítulo 18, que diz o seguinte, a mesmo texto, ó, para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então, meu amigo, se você está passando por dificuldades financeiras, você não está tendo dinheiro para pagar suas contas, você está na dívida, você está passando perrengue daqueles bem difíceis, entenda que você está quebrando princípios. Quando você entender que tudo vem do Senhor, você vai parar de correr atrás do dinheiro e as bênçãos vão vir até você. Isso é bíblico. Amém? Vamos fazer uma oração aqui. Eu quero direcionar sobre a questão financeira, mas também, se você tiver depois um pedido de oração, pode deixar aí, né? É um assunto um pouco delicado, tem pessoas que não concordam e está tudo bem. Tudo que a gente falou é bíblico, está aqui na Bíblia, depois você confere, e que Deus esteja te abençoando e abrindo seus olhos para você entender que você pode sim ser muito próspero ou não, depende de você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que passamos aqui. Abençoe, Senhor, cada um que está ouvindo essa palavra, cada um que tem vontade de prosperar financeiramente, de ter dinheiro não para gastar à toa, mas para poder investir no seu reino. Pai, o Senhor, Ele nos confiou o seu reino. Estamos aqui para pregar a tua palavra. E existem pessoas que não pregam a palavra com palavras, mas pegam a palavra com dinheiro. Colocam dinheiro na sua obra. Abençoe essas pessoas. Aquela pessoa que ainda tem a visão cega sobre isso e não entende os princípios do reino, que o Senhor possa abrir os olhos dela, que ela possa entender que o Senhor quer abençoar ela, mas depende da vida dela, da fidelidade dela. Ajude-nos, Senhor, a ser fiel ao Senhor, a cumprir os seus princípios e a prosperar, para que o povo de Deus seja rico, tenha dinheiro, para que não tenha falta na igreja do Senhor, para que a sua igreja possa cada vez mais crescer em nome de Jesus. Abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso dia, esteja conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.